Tá. Pensei em começar fazendo as questões da revisão. Então, a questão número 1 era: o Ruben é um sanduíche relacionado à cultura judaica, cultura culinária judaica popular na costa atlântica do Canadá e dos Estados Unidos. O que é um Ruben? Aí, alternativa A: massa de sonho frita no formato de castor, de rabo de castor, com coberturas doces. Isso aqui foi o que a gente fez em aula do Canadá. Que, na verdade, então, essa primeira alternativa é o beaver tail. Na segunda, uma pizza de presunto, queijo, bacon e abacaxi. A gente também fez isso em aula, que, na verdade, é a pizza havaiana, ou a pizza que o Canadá criou chamada de havaiana. Alternativa C, um sanduíche de origem judaica, feito com pastrame ou carne enlatada, ou corned beef, que não é literalmente enlatada, o nome é enlatada, mas hoje em dia já não se usa carne enlatada literalmente, com mostarda e chucrute. Esse é o Reuben. Então, a alternativa C é a resposta correta, que é um sanduíche, então, de origem judaica, feito com pastrame e carne enlatada, mostarda e chucrute. D, refrigerante de gengibre originário da Irlanda, modificado no Canadá. Esse é o Ginger Ale, que foi o refrigerante que a gente fez no dia do Canadá também. E uma travessa de batata frita coberta com molho de carne, pedaços de queijo branco, o curd, que a gente fez também. E esse daqui é a poutine, que é um prato do Canadá francês, francófono. Sobre o Havaí, é falso que, sendo um arquipélago, consome muitos frutos do mar. Prestem atenção quando é falso e quando é verdadeiro. Tem acho que umas duas questões na prova que é exceto ou falso, e aí tem que prestar atenção se eu estou pedindo a verdadeira ou a falsa. Sendo um arquipélago, consome muitos frutos do mar. Sim, é verdade, tanto que o prato mais famoso do Havaí hoje é o poke, que originalmente, na verdade, era só a carne em cubinhos, a carne crua de peixe em cubinhos e com algum molho. Então, hoje a gente entende o poke como a tigela com arroz e aqueles monte de toppings ali, um monte de coberturas, mas, na verdade, o poke original, ele é só a carne de peixe. B, tendo formação vulcânica, tem terras férteis. Sim, vemos em aula que é basicamente uns vulcões no meio do nada que ficaram soltando lava e criaram essas ilhas. Então, sim, as terras são vulcânicas e são muito férteis. Então, continuamos sem a nossa resposta, porque a gente está procurando a falsa. Estando entre a Ásia e a América, mistura influências dos dois continentes. Sim, verdade. Tendo clima tropical, exporta muitos frutos tropicais para o EOA continental. Sim, eles exportam bastante frutas que eles produzem na ilha, que é fértil, que tem um clima mais tropical, mais quente do que os Estados Unidos continental. Então, sim, eles exportam porque não tem barreira alfandegária. Sendo inabitado antes da chegada dos Estados Unidos, não, a gente sabe, então, que tinha povos nativos no Havaí. Então, eles têm uma cultura, têm culinária, têm inclusive língua própria, que o Aloha, lembre sempre do Aloha, é parte da língua nativa lá, e a língua nativa também é uma língua oficial, o havaiano. Então, não, já existia gente lá, e eles têm uma cultura, e essa cultura faz parte do cotidiano da ilha, das ilhas ainda. 3. Os países produtores de vinho são eurocentricamente separados em Velho Mundo e Novo Mundo. São considerados Novo Mundo todos os países produtores de vinho fora do continente europeu, como Austrália, África do Sul, Argentina, Chile, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um estado se destaca por produzir vinhos. Que estado é esse? A gente viu na costa oeste, então, é onde se produz vinho, e especialmente na Califórnia. Então, a resposta é Califórnia. Nova York produzem vinho, mas eles produzem vinho no norte do estado, na fronteira com o Canadá, e eles produzem vinho de sobremesa, vinhos licorosos, que são mais alcoólicos, mais doces, feito com uvas muito maduras, até secas depois, elas são colhidas tardiamente,
chegam até a ficarem congeladas, porque daí já é inverno, elas congelam, e aí eles colhem e fazem esse vinho mais forte. Mas de resto, ninguém aqui produz vinho. E a Califórnia, que é o estado por excelência que produz vinho, assim como aqui é o Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, por mais que a gente tenha viníferas no estado de São Paulo, por exemplo, é muito incipiente perto do Rio Grande do Sul, né? No caso lá, então, é a Califórnia, que é o grande produtor de vinho. Sobre as culturas culinárias mexicanas, é verdade que começaram em 1500, quando Cristóvão Colombo chega ao continente americano. Não preservam tantos ingredientes e preparos nativos quanto as culturas culinárias brasileiras. Ao contrário, a gente vê que é o inverso, que eles usam muito mais ingredientes nativos e técnicas também nativas. As tortilhas, por exemplo, elas já existiam no território que hoje é o México, né, pelos pelos maias e pelos astecas. Estão baseadas em trigo e arroz, embora usem milho para produtos ultraprocessados como amido, glucose e óleo refinado. Não, eles usam milho para fazer a tortilha, por exemplo. Isso daqui, na verdade, seria mais uma descrição dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles usam mais trigo, por exemplo, mas usam milho, e eles são os maiores produtores de milho do mundo, para produzir amido, glucose, óleo refinado. Os refrigerantes lá são feitos com xarope de glicose, não com açúcar de cana, como no Brasil, por exemplo. Então, eles consomem muito milho, mas eles consomem milho indiretamente, ou então na ração dos animais, por exemplo. A comida de rua tem importante e popular papel nelas, sendo comum fazer refeições em calçadas a qualquer hora do dia. Isso é verdade. Eu comentei, então, que no México é comum você comer na rua, na calçada, pode não necessariamente ser uma barraquinha, mas mesmo nos restaurantes, às vezes é só uma portinha com um balcão que dá direto para a rua, para a calçada, e você acaba comendo em banquinhos ou de pé mesmo na rua. Isso tanto café da manhã, almoço, jantar e pós-festa também. Então, 24 horas por dia, você vai encontrar barraquinhas abertas, vendendo taco, vendendo confeitos, vendendo pão, vendendo suco, vendendo sanduíches, enfim. Então, toda hora do dia no México é comum você ter comida na rua. Possuem uma alta gastronomia inexpressiva, sem restaurantes e chefes de cozinha relevantes no contexto internacional. Isso é falso. A gente viu que tem uma alta gastronomia até mais forte do que no Brasil. 2 dos melhores restaurantes, dos 10 melhores restaurantes do mundo, que saiu agora no mês passado, na 50 Best, são do México, e inclusive número 4 e número 6, alguma coisa assim. Então, não é altamente expressiva, embora seja muito voltada para estrangeiro, para os turistas, especialmente estadunidenses que vão para o México. 5. Desenhe uma pina colada em seu copo típico, use setas para indicar elementos, ingredientes e efeitos e características indispensáveis. Vou abrir o Paint aqui, peraí. Basta saber, lembrar, então, que o copo, ele tem uma cinturinha, né? Então, é uma taça. Eita. Vou terminar aqui. Então, desenha ali um pouco gordinha, coloca a bebida, vou pintar de amarelo. E vai ter os cubinhos de gelo. E aí você tem que fazer setinhas e escrever aqui o que é cada coisa. O Pinha Colada, ele leva rum, suco de abacaxi e leite ou creme de coco.
Pode escrever também congelados, com textura raspadinha. E aqui a gente tem gelo. E a gente tem um pedaço de abacaxi, que é um enfeitezinho. Então, essa era a questão. Pedir mais alguma coisa? Deixa eu ver. Tá faltando alguma coisa na minha colota? Elementos, ingredientes, enfeites. Não, é isso aí. Pode pôr um canudo também. Normalmente no canudinho. Tá aí a minha colada feita no frente horrorosa. Mas, enfim, não é a questão, não é o desenho, mas saber mostrar que vocês sabem como é feito, o que, que tem, e etc. Agora eu separei alguns slides para a gente ver. Obviamente já selecionei os que vão ser importantes nas questões da prova. Começando então pelo Canadá. Vamos lembrar que Canadá tem origens inglesas, francesas, escocesas e indígenas ou nativas. Também para a questão dos Estados Unidos, depois, lembre então que essa parte azulzinha aqui é colonização francesa, e essa parte salmão é colonização inglesa, e essa parte laranja é espanhola. Então, aqui no sul dos Estados Unidos, você tem toda essa influência francesa que chegou aqui em Nova Orleans, e aí, na hora que a gente for falar de Nova Orleans e do gumbo, por exemplo, vocês vão entender como que o gumbo chegou até em Nova Orleans, ele chegou por trás, na verdade. E todas essas culturas acabam se misturando no Canadá também. O crescimento populacional do Canadá foi por imigração, tem 450 grupos étnicos no Canadá, é muita gente de partes diferentes do mundo. A geografia é frio e água, é muitos lagos e é frio. A Lenore Newman, que é uma cozinheira-chefe do Canadá, diz então que o que caracteriza a culinária canadense é a sazonalidade, a multiculturalidade, carnes selvagens, regionalidades e proeminência de ingredientes às receitas. Isso é verdade mesmo, é difícil você encontrar receitas típicas, ou assim, não é uma culinária, uma cultura culinária feita de receitas, de técnicas, de nomes, mas sim de ingredientes de forma geral. De sincretismo, acho que é um ponto importante. Acho que eles conseguem ser ainda mais louco do que os brasileiros. Então, a gente tem o exemplo do Japadog, por exemplo, que tem em Vancouver. É um carrinho e o cara serve cachorro-quente de inspiração japonesa. E aí você tem ingredientes ou recheios japoneses e um pão e, enfim, vira essa maluquice de mistura de coisas. Que a gente vê nas pizzas dele também. Então, a pizza havaiana foi inventada por eles inventaram a pizza canadense também, que é o sabor que a gente fez em aula. E também por eles não terem receitas ou pratos tradicionais, come-se de tudo, né? Você almoça um hambúrguer e janta um bami, você come lamen de manhã e depois um pierogi, é uma bagunça mesmo. Importante lembrar que no Canadá se produz o xarope de Arthur, que é o maple syrup, já era coletado por nativos antes dos imigrantes chegarem, e ele é extraído de uma espécie específica de árvore, o Acer nigrum e o Acer saccharum, que no fim do inverno, então, eles tiram a seiva dessa árvore, coletam a seiva e reduzem em tachos grandes.
Então, cozinha e reduz, e vai dar diferentes pontos também de quão escuro, de quão reduzido esse maple syrup é. Então, quando você vai comprar, você vai ter lá, maple syrup mais claro, mais escuro, mediano, mais forte, menos forte. E se ele é reduzido num tacho no fogo de lenha, como costuma ser, ele acaba ficando com um sabor meio defumadinho também. Então, ele tem um pouco de amendoado, tem um pouco de defumado nesse maple syrup. Ele está na bandeira do Canadá, mas ele também é produzido no Nordeste dos Estados Unidos, ali na fronteira com o Canadá você também tem maple, eles também produzem maple syrup. A poutine, então, a gente viu já na questão de revisão, é o prato nacional do Quebec, que é um estado francófono do Canadá, na costa leste, no Atlântico. É basicamente batata frita com molho de carne e pedaços de queijo. Para entrar nos Estados Unidos, eu queria retomar a aula remota, que eu fiquei de falar com vocês, mas eu não vou poder, então, perguntar para vocês o que vocês acharam, o que vocês viram. Só comentar, então, para quem viu o Ugly Delicious, tem muita história, muita cultura e conflito atrás do frango frito. Ele é um prato cheio de carga significativa, na verdade. Quem ficar mais interessado, assista. Da NBA, acho interessante naquele texto que nutrição não é tudo, né? E que os seres humanos são muito supersticiosos, inclusive no basquete de alta performance, eles treinam, tem toda a tecnologia, tem toda a ciência, mas no fim o que realmente importa é se eles comeram o sanduíche que eles queriam ou não, né? É isso que eles vão achar que vai determinar o resultado do jogo. É muito louco isso. E, enfim, basquete e o sanduíche de manteiga de amendoim e geleia é cultural dos Estados Unidos. O basquete é um dos esportes mais importantes, disputa com o futebol americano, né? Culturalmente, qual que é mais relevante. E o sanduíche de geleia com manteiga de amendoim, ele está no mesmo nível de comfort food, de comida afetiva e comida de infância que o mac and cheese, por exemplo. Então, o PB, ele é bem comida de infância, assim. A baleia, então, do conto do menino do Alasca. Isso vai cair na prova. Então, os nativos lá, eles comem baleia, eles têm uma cota para comer baleia. Acho que é interessante a gente ver como a vida pode ser tão diferente, né? Imagina, lá eles não conseguem plantar nada, então eles comem do que eles conseguem pegar no mar, isso, peixe, crustáceos, claro, ovo, enfim, mas também mamíferos, então foca, baleia, leão marinho, essa é a base da dieta deles, e fora isso eles consomem coisas que eles conseguem importar na maior parte dos Estados Unidos mesmo, então cereais, a farinha, coisas enlatadas, vegetais frescos são muito caros, então é o que eles mais comem. Vão comer mais vegetais congelados e enlatados, por exemplo. Sobre a culinária dos Estados Unidos, destaco que, diferente do estereótipo, daquela coisa caricata que a gente tem, de que eles só comem McDonald's, são todos obesos, gordões, que tem muita verdade por trás desse estereótipo, dessa caricatura. Eles têm um índice de obesidade muito grande, eles comem muito fast food, comem muito hambúrguer e porções enormes de refrigerante, mas existe muita cultura também culinária nos Estados Unidos. Cada estado, cada região, cada cidade vai ter um prato, vai ter uma origem de culinária diferente, vai ter ingredientes diferentes. Então, existe muita coisa para se conhecer, muita técnica, muito ingrediente, muita coisa, muita história legal também por trás dos pratos nos Estados Unidos. Claro que, enfim, é muita coisa, não tem como a gente ver nessa disciplina, mas pelo menos que vocês saibam que existe, só de, sei lá, quem viu mais
episódios do Ugly Delicious, aí você pega lá do churrasco, ele diz, né, churrasco é como se fosse queijo na França, cada cidade vai ter um churrasco diferente, vai ter um dry rub diferente, vai usar uma peça diferente, vai fazer o churrasco de uma forma diferente, especialmente no sul, então existe bastante diversidade dentro dos Estados Unidos. Isso por quê? Porque é um país gigantesco, ele é maior do que o Brasil, tem 50% mais de habitantes que o Brasil, tem 300 mil milhões, e eles receberam muito mais imigrantes do que o Brasil também, porque, enfim, eles são ricos, então isso acaba atraindo muito mais gente. Tem gente de todo mundo nos Estados Unidos, sendo um país enorme, eles têm diversas condições climáticas, geográficas, enfim, tudo isso então leva a que a gente tem muita diversidade, muita cultura culinária nos Estados Unidos também. O mac and cheese, pode falar, Marcelo. O que era aquele animal num prato no outro slide? Esse aqui Embaixo, é. é uma lagostine, é Ah, uma tá. pequena Não, eu fiquei lagosta. pensando, será que é uma lagosta? Mas não parece muito uma lagosta. Meu Deus, parece uma barata gigante. É uma lagosta. Aham. Esse daqui é uma mesa sulina. Você tem gumbo aqui, tem um arroz negro, que é uma produção histórica específica ligada à escravidão também no sul dos Estados Unidos, produtos do mar, especialmente de pântano, você vai ter bastante também ali na Louisiana, porque eles têm os pântanos, e aí você tem os camarões dos pântanos, tem os caranguejos do pântano, tem muito produto, tem muita coisa. Mas é uma pequena lagosta, uma lagostine. Vamos lá. Mac and cheese, comida afetiva de infância para a maior parte dos estadunidenses. É só uma massinha, que eles usam mac, que é essa massinha com um buraquinho no meio, ligeiramente curvadinha. E molho mornay, que é um bechamel com queijo. E depois que você faz, você mistura o molho e a massa, você coloca no forno para gratinar. E é muito gourmetizada por trazer essa referência afetiva infantil, e aí você coloca uma trufa, coloca um aspargo, coloca alguma coisa de adulto, e você serve por um preço bem alto no seu restaurante. O gumbo, a gente fez em aula, é um prato típico da Louisiana, de Nova Orleans, traz a culinária cajun, que são os acadianos que foram expulsos do Canadá, então eles são franceses, falavam francês, e fizeram aquele movimento que eu mostrei por trás da colônia inglesa, e chegou no Golfo do México, ali na foz do Mississippi, e eles tinham esse prato é um caldo de carne espessado com quiabo, o quiabo que foi trazido da África. O sul dos Estados Unidos teve um passado escravista muito forte, muito pesado, com pedaços de carne variados, é quase uma feijoada nossa, só que sem o feijão. E espessado com quiabo, serve-se com arroz branco também. Frango frito, ele é considerado do sul e é tipicamente relacionado aos negros, mas, na verdade, frango frito, ou se frita frango desde sempre, desde a época medieval, o oeste africano também já se fritava bastante frango, mas nos Estados Unidos ficou carregado, relacionado com escravos e com negros. A gente fez um em aula, que foi o estilo de Atlanta, mais ou menos, que você marina essas peças inteiras, então você vai pegar coxa sobre coxa, peito com osso e com pele, vai marinar por 24 horas, normalmente, um dia. De forma geral, em Atlanta é uma marinada simples, você vai colocar páprica, pimenta caiena, sal, um pouco de vinagre talvez, e meio que isso. Depois empana em farinha de trigo branca, só passa na farinha de trigo branca e frita.
Serve com waffles, com biscuits, com purê de batata, com couve refogada, que está aqui na imagem até, que eles chamam de collard greens, e que pode parecer saudável, mas vai muita banha, com salada de repolho, que é o coleslaw, o bolo de milho, cornbread, ou bolinhas fritas, que são tipo croquetezinhos de farinha de milho, que eles chamam de hush puppies. Outro prato que a gente fez em aula foi os hamburguinhos, que eles chamam de sliders. Sliders, o nome a princípio viria de slide, que é deslizar, e aí parece que tinha uma lanchonete que fazia hambúrgueres menores, e aí eles distribuíam, eles mandavam esse hamburguinho no balcão deslizando, e aí foi assim que ficou esse nome, mas nada, é lenda, não sei se realmente é isso ou não, mas sliders então significa deslizar. E qualquer sanduíche feito num pão de hambúrguer um tamanho pequeno é chamado de sliders. Então pode ser tanto hambúrguer, que no inglês também você pode chamar de burger, tanto o sanduíche quanto só a carne, o hambúrguer, a carne em si. Mas nos Estados Unidos é comum você chamar de patty a carne. Então você pode fazer sliders tanto de patties, ou então de frango, de peixe, ou até vegetariano, desde que venha nesse pão de hambúrguer que eles chamam de bun. Hambúrguer, o nome do hambúrguer seria uma referência à cidade de Hamburger, na Alemanha, assim, de Hamburgo, na Alemanha. Mas o hambúrguer em si, ele não foi inventado em hambúrguer. O que aconteceu é que em 1700, ou o que parece que aconteceu foi em 1700, nos Estados Unidos eles chamavam salsicha ou linguiça de Hamburgo, porque os imigrantes de Hamburgo teriam levado linguiça para os Estados Unidos, e aí eles comiam essa linguiça no meio de um pão, e aí esse sanduíche de linguiça com pão era chamado de hambúrguer de... salsicha, não, linguiça de Hamburgo. E aí, por algum motivo, acabou virando ali o sanduíche de hambúrguer, em algum momento ali, acabou havendo essa transição do cachorro-quente, na verdade, de hambúrguer para hambúrguer, esse patty, essa carne moída no meio. Então, não foi inventado em hambúrguer, só indiretamente correlacionado. O burrito é um clássico Tex-Mex, a gente fez também. A gente fez o estilo chipotle, que é uma rede que surgiu no Colorado, está no país todo, e normalmente, então, vai ter a tortilha de trigo, uma carne, pode ser filé de frango, peito de frango, ou carnitas, que a gente já vai ver que é carnitas ali na frente. Arroz, feijão, alface americana, pico de galo, sour cream, milho com pimentão e abacate ou guacamole. Então, esse é o burrito. Sobre a culinária mexicana, importante frisar, então, que ela é milenar, ela preserva muito os ingredientes e preparos nativos americanos, que são de antes da colonização, dos maias, dos astecas, então está muito mais presente no México do que no Brasil, por exemplo. Comida de rua, acabei falando já na revisão, é muito comum e você vai ter 24 horas por dia gente na rua comendo. Alta gastronomia também é mais para turistas e gringos, mas ela está muito forte, é bem cara e reconhecida no mundo todo. Ingredientes. Alguns ingredientes nativos, milho, tomate, abóbora, batata, abacate, pimenta, pimentão, feijão. Na aula a gente tinha ficado ali, feijão, da onde que é e tal. Confirmei, realmente, feijão, o vulgaris, o feijão que a gente come aqui, que é do tamanho do feijão, o que a gente entende por feijão realmente é originário, nativo do continente americano. A fava, que é um feijão maior e mais fino, ele é do continente europeu. E aí você vai ter outros tipos de feijão, tipo a soja da Ásia. Então, existem feijões
do mundo todo, mas o feijão vulgaris, que é o feijão que a gente, fradinho, preto, feijão de corda, todos esses feijões que é o tamanho de feijão nosso, ele é assim nativo aqui do continente americano. Tem também mandioca, cacto, que é o nopal que eles chamam, cacau, nativo do México, baunilha, hoja santa, coentro, insetos. Ah, não, o coentro não é nativo do México, nem do continente americano. E os insetos também que eles comem, mais assim, né, historicamente. Mas se você vai nos restaurantes da alta gastronomia, por exemplo, se você for no Quintonil, que é o restaurante que ficou em quarto agora, eles servem gafanhotos, servem larvas, servem formigas no menu de degustação deles. Tem o mezcal e a tequila, que são os destilados de agave. Mezcal, todos os destilados de agave são mezcal, e tequila é só o mezcal de agave azul da região da cidade chamada Tequila. Então, Tequila é uma cidade e o mezcal feito perto dessa região com o agave azul é chamado de tequila. Tacos ao pastor é uma influência árabe no México. A gente fez em aula, tentamos fazer, demos um jeito de espetar uma carne lá e fazer. É uma carne gorda de porco, normalmente costela ou barriga, que eles colocam para temperar, para marinar no adobo, que é uma marinada, uma pasta de pimentão e especiarias. É assado na brasa, dá para ver aqui que eles dão um jeito de botar brasa de lado, assim, numa forma vertical. E é um churrasquinho grego, né? Foi levado pelos árabes para o México. Tem um pedaço de abacaxi aqui, que a gente também colocou. Pode ser que o abacaxi esteja aqui em cima. Eu acho que como essa torre era tão grande, o cara nem alcançaria o abacaxi ali em cima, então ele deixou o abacaxi aqui do ladinho. Mas tem até a teoria de que se colocava o abacaxi aqui em cima, para o suco do abacaxi cair e amaciar a carne, porque o abacaxi tem bromelina, que é uma enzima que digere a carne e deixa ela mais macia. Então, sim, se você colocar suco de abacaxi numa carne, ela fica mais macia. Mas, claro, eles botam um pedaço de abacaxi para uma montanha de carne, não vai ser esse abacaxi. O abacaxi não consegue nem entrar nessa carne aí. Então, é só uma suposta correlação, mas a princípio é mais pelo sabor mesmo. O taco ao pastor é servido na tortilha de trigo, e aí dá para ver aqui que ele está com uma tortilha na mão, ele corta direto a carne aqui na tortilha, e ele vai servir assim mesmo, ele coloca num prato, serve assim, e a própria pessoa vai colocar as salsas, vai colocar o guacamole, vai colocar o pico de galo, vai colocar o molho de pimenta que ele quiser. Taco com carnitas, as carnitas então é uma carne de porco confitada por várias horas em tacho de cobre ou ferro. Eu pedi ou passei lá o episódio na Rota do Taco para vocês assistirem sobre o taco com carnitas. Assistam, vai ter uma questão específica sobre coisas que apareceram no episódio. Então, vou falar, assistam. Tem até o dia 19 para assistir. Caribe, lembrando então que Caribe vem do Mar do Caribe, que fica aqui em cima da América do Sul. Dá para ver que o México ele tem só um trechinho aqui de área caribenha, então o México em si ele não é considerado um país caribenho, porque o México é banhado pelo Golfo do México e não pelo Mar do Caribe. Então, no Caribe a gente vai ter Cuba, Haiti, Jamaica, República Dominicana, Porto Rico, Nicarágua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Bahamas e esses outros países. Na culinária, então, para variar, é influenciado pelos nativos, pelos colonizadores, pelos escravos que foram escravizados, que foram levados para lá, e também agora imigrantes asiáticos, que é uma constante em todo o continente americano, eu diria, né? Temos esse passado comum de termos nativos que foram colonizados e aí depois trouxeram ainda os escravos e continuamos recebendo imigrantes até hoje. Mas o que distingue a culinária caribenha é o arroz e feijão. Então, arroz e feijão, toda essa área, todos esses países comem um arroz e feijão, e é um arroz e feijão
muito parecido com o nosso arroz e feijão, temperado com alho e cebola, servido comido junto, que é uma coisa que para outros países não faz muito sentido, porque é uma coisa do tipo, mas são dois carboidratos que você está misturando, mas a gente entende. Tem a mandioca também, a banana da terra, que eles fazem os patacones, fazem chips de banana da terra também. Frutas tropicais como coco, abacaxi, banana e goiaba. O que a gente fez em aula? A gente fez o mouros e cristões, que é o nome do arroz com feijão em Cuba, é o feijão preto mesmo, e eles servem como se fosse o baião de dois, né? O feijão é mais sequinho, você não usa, não é aquela coisa do caldo, você seca esse feijão e vai misturar com arroz e servir junto. Isso tem uma origem, na verdade, espanhola, no sudeste espanhol, então eles comemoram a expulsão dos árabes com esse festival em que eles servem mouros e cristianos. Mouros representa os árabes que invadiram a Península Ibérica e os cristãos são os que foram expulsos, conquistados, depois que retomaram a Espanha e Portugal, que tinha sido conquistada pelos árabes ali para o fim da Idade Média, 1300, 1400. E aí, quando eles foram para, os espanhóis foram para Cuba, eles levaram mouros e cristãos e acabou virando o arroz com feijão lá em Cuba. A mandioca com molho, que é a yuca com morro, é basicamente uma mandioca cozida, a gente fez em aula também, com molho de alho e limão. Eu achei muito gostoso, bem legal. A cebola eu entro aqui na foto, claro, para deixar bonitinho. Picadilha é o guisado de carne moída bovina normalmente, muito comum por vários países caribenhos. E a particularidade ali é que você vai colocar molho de tomate, azeitona e passas. Come também com arroz branco. Fizemos, por fim, totô, que é um confeito, um bolinho simbólico, familiar, tipo de coisa que você serve para a família no almoço de domingo, que é um bolo de coco, basicamente. Na aula a gente colocou goiabada, porque é uma fruta do continente americano, uma fruta tropical que a gente vai ver. Ah, não, a gente viu na Índia, por exemplo, que levaram a goiaba muito para a Índia, né? E levaram para a África também. Mas, enfim, falaremos disso quando a gente for falar de África. E é isso. Essa é a revisão que eu acho que é o mais importante para a prova para vocês. Perguntas? Nenhuma? O que o senhor falou que vai cair é aquela série do episódio dos tacos e a que fala nas baleias também. A das baleias eu não assisti ainda. A das baleias, na verdade, tem um texto na atividade 1, mas não precisa ler o texto, não. Tá, só para confirmar. Eu achei que tinha alguma coisa que eu não tinha assistido sobre as baleias. Ah, tá. Não, só o dos tacos que tem que assistir. Uhum. A dos tacos é o episódio de Las Vegas? Não, é o episódio sobre as carnitas. Temporada 1, episódio 2. Tá. Acho que eu assisti o episódio errado. Ups. Mas é muito bom também. Ou então só pode pesquisar a história das carnitas e tal, que é o que eu vou cobrar, né? Porque o episódio é sobre as carnitas. Nesse apareceu o do Ao Pastor, por isso que depois que tu falou das carnitas eu fiquei, não vi esse. Tá. Não, você assistiu o episódio 1, então. É o episódio 2. Mas o do pastor é bem legal também. Eu acho, o taco a pastor é muito legal, porque, tipo, tem um espeto grego ali, e aí o cara corta. Acho bem divertido. Enfim. Feito. Mandem perguntas. Quem estiver assistindo depois pode mandar perguntas. E vejo vocês segunda-feira, mais sequinhos, sem tanto vento. Tá bem, tchau, tchau. Tchau, tchau.